Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Tributário Sem Mistério. Estamos numa série de episódios chamada CTN Sem Mistério, em que estamos passando artigo por artigo do Código Tributário Nacional, fazendo uma leitura ativa, uma leitura produtiva, estudando cada dispositivo, cada significado. Espero que você esteja gostando dessa série. Se você chegou agora no canal, já vai garantindo a sua inscrição aqui, deixa as notificações ativadas, assim você não perde nenhum episódio novo dessa série e outros eventuais vídeos que saiam aqui no canal. Também estou lá no Instagram, em que todo dia eu acabo compartilhando um pouquinho da minha rotina com vocês, então é uma experiência bacana de você estar acompanhando o meu trabalho e, ao mesmo tempo, aprendendo direito tributário de uma forma mais leve e mais simples. Vamos comigo, então? O encontro de hoje a gente vai falar sobre o artigo 16 do CTN. Vamos lá, então, pessoal? O artigo que a gente vai estudar hoje é o 16 do Código Tributário Nacional, tá? No encontro anterior, a gente estudou aqui, ó, o artigo 14 e o artigo 15. Hoje eu só vou me ater aí ao artigo 16 para o encontro ficar mais curto e facilitar para vocês estudarem, tá? Então, aqui a gente vai falar que o imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Gente, o imposto nada mais é do que uma espécie tributária. Por que espécie tributária? Vamos lá na Constituição. Olha só o que diz aqui o texto constitucional. Artigo 145. União, Estados, Distrito Federal, municípios, eles vão poder instituir os seguintes tributos, espécie tributária. Olha aqui, nós temos impostos, taxas, contribuições de melhoria, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre isso aqui, ó, impostos. E que eu quero começar a falar para vocês algumas coisas importantes de impostos. Então, nós temos aqui os impostos. Lembra aqui na redação do CTN que ele fala situação independente? Nada mais é, pessoal, do que dizer que os impostos, eles são aí de natureza não vinculada. Mas, quando você lê isso no CTN, você fala, ué, por que está dizendo isso, né? Então, aqui a gente está para esclarecer os porquês. Nós temos no nosso sistema tributário nacional tributos de natureza vinculada e de natureza não vinculada. A informação que eu vou passar aqui para vocês não é nova, porque a gente acabou de ler aqui, ó, que independe de uma atividade estatal específica. Isso significa que não estar vinculado é essa relação de independência, né? A gente acabou de ler ali no artigo, não estou falando nenhuma novidade para vocês. Essa independência. Então, isso é a primeira informação que vocês precisam colocar na mente. Tem tributos que eu pago por chamada solidariedade fiscal. A gente contribui para o todo, né? Para o coletivo. Então, significa que, regra geral, a manifestação de riqueza de uma pessoa atrai para ela esse dever de contribuir para com todo, essa solidariedade fiscal. Mas, e aí, a incidência independe de uma contraprestação. Então, eu pago imposto não para ter tal coisa, eu pago imposto porque eu manifestei riqueza e então eu tenho um dever social aí de contribuir com toda essa solidariedade fiscal. Mas eu tenho tributos também que têm a natureza vinculada em contrapartida, que seria o caso, por exemplo, que aqui de uma taxa,
de uma contribuição de melhoria. Eu vou dar o exemplo da contribuição de melhoria para ficar um pouquinho mais claro. Contribuição de melhoria é o seguinte: quando o município ele vai fazer uma obra pública em determinada região, pode ser que, em virtude dessa obra, o imóvel dele seja valorizado em virtude daquela obra. E aí, o poder público, o município, por exemplo, ele vai poder cobrar do contribuinte aquilo que a contrapartida proporcionou para ele. Então, se foi uma obra pública que valorizou, quanto que valorizou aquele imóvel? Quanto foi essa valorização? E aí pode cobrar do contribuinte através dessa contribuição de melhoria. E aí perceba, olha só a diferença, né? Que, então, essa contribuição de melhoria, essa espécie tributária, ela é de natureza vinculada porque eu tenho uma obra pública de que decorreu valorização imobiliária e por isso o contribuinte paga. Agora, vamos pensar aqui na não vinculada, vamos pensar no IPTU. Você paga IPTU para ter a rua bonitinha, lisinha? Deveria, mas não necessariamente o dinheiro que você paga do seu IPTU vai para deixar a rua lisinha, né, para não deixar aquele queijo suíço na sua rua, vai para um cofre geral municipal, inclusive com previsão constitucional. Vamos pegar aqui o artigo 167. Olha só, pessoal, que importante esse artigo. 167 é vedado vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, com algumas ressalvas aqui que vocês podem fazer a leitura depois, tá? As ressalvas aqui, mas a regra geral, o que é, gente? Não vincular. Por quê? Porque o imposto é dessa natureza não vinculada. Então, o imposto ele vai para um cofre genérico, geral, lá do município, no caso do IPTU que eu dei o exemplo, e aí, então, de acordo com as prioridades daquele prefeito, de acordo com as metas, enfim, ele vai utilizando aquele dinheiro em caixa para fazer aí as melhorias, o que tiver que ser feito no município, ali na região, né? O que a localidade demanda mais urgente, o que é mais prioritário, tá bom? Mas olha só que importante, então, né? Essa divisão de vinculado para não vinculado, que é exatamente a informação que tem aqui. É a obrigação que tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte. Então, a gente já sabe dessa divisão, vinculado para não vinculado. Que outra coisa que a gente tem que lembrar também, com relação aos impostos, vou deixar na verde mesmo. Com relação aos impostos, nós vamos ter aí, na nossa Constituição, o que cada ente vai poder dar pitaco sobre. Então, eu tenho lá que os municípios, eles têm a competência para dar pitaco aí para instituir e disciplinar os tributos que estão previstos no artigo 156 da Constituição. Os estados, no 155. Regra geral, tá, gente? E a União, finalmente, aqui no artigo 153. Isso porque eu falo regra geral, tá? Porque a União, como sempre é diferentona, né, ela tem algumas possibilidades a mais que estão no artigo 154, inciso 1º e inciso 2º. O inciso 1º vai falar aí da possibilidade de instituir tributos da competência residual, né? Então, seriam novos tributos, desde que tenham bases de cálculos diferentes, que não tem identidade, né? Então, aqui, como uma competência residual, seria alguma coisa nova que não exista, obviamente, no nosso sistema tributário. E o inciso 2º, a competência extraordinária. Então, a possibilidade de só a União instituir imposto extraordinário, que seria no caso, por exemplo, de uma guerra ou iminência. Uma das possibilidades, né? O que é o imposto extraordinário?
Vamos supor IPTU. Então, no caso de uma guerra ou iminência, a União pode instituir um imposto extraordinário de IPTU, cobrado concomitante ao natural. Então, seria um imposto normal, imposto de guerra extraordinário, tá? E aí, a União podendo instituir, inclusive, com a mesma identidade do fato, ainda sobre o mesmo fato gerador aí, por exemplo, do IPTU, ser proprietário de imóvel urbano, tá? Então, essas seriam algumas ressalvas importantes que eu queria colocar para vocês com relação à competência de impostos para a União. E outra classificação muito legal que a gente pode utilizar aqui é impostos de caráter pessoal e de caráter real. Por que essa classificação é importante? O imposto de caráter pessoal, ele vai levar ao subjetivismo da pessoa. O melhor exemplo é imposto de renda. O imposto de renda, a incidência dele obedece uma tabela. Então, até tantos reais de rendimento, eu vou pagar um percentual tanto, ou vou ficar isento. Então, eu pago 7,5%, eu pago 22,5%, eu pago 27,5%. Obedece aquilo que realmente eu ganhei. Olha mais para mim, né? Para minha realidade. O imposto de natureza real, tal como o ICMS, por exemplo, ele não liga para esse critério subjetivo da pessoa. Vou dar um exemplo. Eu vou comprar uma bicicleta, eu vou pagar tributo, o ICMS que incidiu sobre aquela mercadoria, da mesma forma que um milionário, se for comprar uma bicicleta, vai pagar. É claro, gente, é claro que uma pessoa que é milionária, ela vai sentir muito menos no bolso o valor de uma bicicleta do que uma pessoa pobre que lutou tanto para ter aquele bem, né? Renunciou várias coisas na sua vida para ter aquele produto. A gente sabe que na hora de comprar, realmente o impacto vai ser diferente, mas a cobrança do produto, essa mesma bicicleta, com a incidência tributária, ela vai ter o mesmo valor para o milionário, tá? Monetariamente, financeiramente falando, o valor de nota fiscal vai ter o mesmo valor para um ricaço milionário e para uma pessoa super pobrezinha. A incidência, ela não vai, do ICMS, ela vai incidir sobre aquela mercadoria, independente do critério subjetivo do contribuinte que está pagando, tá bom? Então, essas são algumas coisas que eu queria trazer para vocês no artigo de hoje. Vou trazer apenas um artigo para tornar os nossos encontros um pouco mais dinâmicos, sem prejuízo de vocês colocarem nos comentários as dúvidas, o que precisa ser esclarecido, eu vou esclarecer, tá bom? Vamos conversando. Um abraço, excelente domingo para vocês, tá bom? Beijão!